Igreja perseguida, igreja sofredora, igreja que, a despeito de perseguições, de sofrimentos, de aflições, continua levando o Evangelho às criaturas, levando o Evangelho às pessoas, levando o Evangelho aos povos, levando o Evangelho e fazendo com que o reino de Deus seja proclamado. Aliás, não é nenhuma novidade, porque a igreja começou em meio ao sofrimento, a igreja começou em meio às perseguições, e este é o tema do nosso trabalho aqui no canal Ensino e Palestra, para que você hoje tenha uma consciência ainda maior, para que nós possamos pensar muito mais ainda, possamos orar muito mais ainda, possamos colaborar muito mais ainda com a igreja que está ao redor do mundo e muitas vezes em muitos lugares sendo perseguida, mas sendo vitoriosa para a honra, louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma honra maravilhosa, grandiosa, esplendorosa ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que está chegando agora, já se inscreva no canal, já deixe seu like, deixe seu comentário e nós estamos de braços abertos recebendo você aqui. Lição número 11, neste quarto trimestre de 2023, que está trabalhando um tema extremamente importante: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Este é o tema do nosso trabalho, é o tema da revista Lições Bíblicas Classe Adulto, e nós estamos sendo muito bem conduzidos pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná, é conferencista, é advogado e também comentarista da nossa revista Lições Bíblicas. E hoje nós estamos chegando à lição número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Fique conosco para mais um vídeo aqui no canal Ensino e Palestra. Lição 11, Missões e a Igreja Perseguida, é o tema que nós vamos trabalhar aqui no nosso canal. Nós estamos já chegando aí para mostrar para você o nosso texto áureo, que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A nossa verdade prática diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Muito forte a nossa verdade prática. O tema de hoje é um tema muito delicado e nós vamos trabalhar aqui com você. Agora chegamos à nossa leitura bíblica em classe e ela é um pouco extensa, está lá no livro de Atos, capítulo 6, versículos 8, 9 e 13. E também o versículo 14, depois nós passamos para o capítulo 8 e vamos do versículo 1 ao versículo 4. Eu não vou ler todo esse texto, ele é bem grande e bem denso, mas é importante, é primordial que você faça a leitura dele na sua casa, ou na sua Bíblia, ou na sua revista. Então eu vou ler apenas o primeiro e último versículo. Atos 6 e 8 diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora vamos para Atos capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Você vê aqui que nós temos um personagem muito importante do qual nós queremos falar, Estevão. E uma grande preocupação dele, de Estevão, era a divisão que existia entre os judeus, que reconheciam Jesus como Filho de Deus, que reconheciam Jesus como Messias, e os judeus que o rejeitavam. Muito embora ele fosse um judeu helenista, acabou por entrar em conflito com as sinagogas onde se falava grego ali em Jerusalém. Segundo alguns comentaristas, os helenistas haviam migrado de Jerusalém após a diáspora e teriam lá implantado as sinagogas de fala grega.
A sinagoga dos libertos, ela era composta principalmente de judeus de Cirene e Alexandria, que eram escravos que muito provavelmente tinham conseguido a sua própria liberdade. E ali travaram um debate com Estevão. E embora debatessem com Estevão, não podiam resistir-lhe à sabedoria com que falava. Isso é fácil de explicar. Estevão era cheio do Espírito Santo. Parece que o dom da palavra da sabedoria repousava sobre ele. Como não podiam vencer Estevão com argumentos, eles mudaram a tática, passaram a atacá-lo. Mas foi um ataque covarde, pois incitaram o povo contra ele. E mais do que isso, foram ao auge da sua maldade quando contrataram testemunhas para afirmarem mentirosamente que Estevão havia blasfemado contra o templo. Usaram de uma baixeza inacreditável. Chegaram ao ponto de contratarem 2 testemunhas falsas, porque para que houvesse um julgamento, deveria-se ter, segundo a lei, a presença de 2 testemunhas. Acontece que no caso de Estevão, eles foram e contrataram e subornaram 2 pessoas para que falassem o que previamente havia sido acertado. E mais uma vez, inspirado pelo Paráclito, Estevão versa aos seus futuros algozes sobre a história do povo de Deus e o seu relacionamento conturbado. O sermão chegou a um ápice onde aqueles homens já não podiam mais ouvir o que Estevão dizia. A partir daí, inicia-se um processo de linchamento coletivo, onde ele, Estevão, é levado para fora da cidade, sendo apedrejado até a morte. Já pensou uma pessoa morrer a pedradas? Que coisa triste. Aquelas pessoas, elas estavam assistindo ao sermão de Estevão, estavam tão distantes de Deus que suas mentes estavam cauterizadas. Lá em Atos 6:15 diz que eles olhavam para Estevão e viram no seu rosto como o rosto de um anjo. Mesmo sendo testemunhas de um acontecimento sobrenatural que ocorria diante de seus próprios olhos, eles que já estavam com seu coração cauterizado, não conseguiam raciocinar. Estevão procurou convencê-los de seu erro. E o erro deles era negar Jesus Cristo como Filho de Deus. E aqui nós temos Estevão argumentando, mas eles estavam sem um mínimo de raciocínio lógico. Estevão não conseguiu convencê-los. Aí entra em ação o Espírito Santo, fazendo com que o rosto de Estevão se assemelhasse a um anjo. E por incrível que pareça, mesmo assim, aquelas pessoas não se deixaram converter. Não se deixaram convencer. Satanás já havia tomado conta de seus corações e de suas mentes. Se estivessem aqueles homens em seu juízo perfeito, teriam dito uns aos outros: vamos parar com isso. Tem coisa errada aqui. Vejam, o seu rosto está brilhando. Não é mais um homem, mas um anjo. Vamos parar. Esse homem inocente não tem culpa. E antes que façamos algo do qual nós possamos arrepender, depois vamos parar por aqui. Não deixemos que o seu sangue recaia sobre nós. Nada disso. Em nenhum momento houve qualquer resquício de sobriedade naqueles homens maus. Em uma certa ocasião, quando Pedro e João sofriam sério risco de vida por conta da maldade dos líderes judaicos que os pretendia matar, ouvem o conselho de um rabino muito piedoso e sóbrio que os alertou para o perigo de levantar-se contra Deus. Os inimigos de Pedro e João tinham Gamaliel como uma voz de consciência, porém os inimigos de Estevão não tinham ninguém que tentasse fazer com que eles parassem com aquela sandice. Eu tento imaginar a cena. Homens furiosos, com ódio no olhar, talvez com os dentes cerrados, prontos para atacar,
como uma fera selvagem. Falando em fera selvagem, ali por perto estava um certo Silas, que depois viria a ser conhecido como Paulo. Até então era somente Silas, um algoz do movimento que se iniciava, uma seita, como queriam afirmar alguns. E ele, ao relembrar seu passado, se posicionava como uma fera selvagem. Paulo depois diz que ele agiu como uma fera selvagem. Bom, voltando aos inimigos de Estevão, lá estavam eles, prontos a arrebatarem-no para fora e consumirem toda a sua raiva, ódio, desprezo sobre ele. E assim o fizeram. Levaram à morte um inocente, um autêntico proclamador do Evangelho. E se a ideia era matar Estevão e sepultar de vez aquele movimento considerado herege, onde o grupo dos chamados do caminho fosse dissolvido e o movimento extinto, o tiro saiu pela culatra, pois o sangue de Estevão, inocentemente derramado, serviu para germinar ainda mais a semente do Evangelho das boas novas do reino de Deus. A morte de Estevão foi o estopim para o início de uma perseguição em massa contra os seguidores de Cristo. E imediatamente houve uma dispersão dos servos do Senhor, que, temendo por suas vidas, tiveram que abandonar imediatamente Jerusalém. Somente os apóstolos continuaram em Jerusalém, enquanto que o povo fugiu para outros territórios, dentre os quais Damasco. O nosso segundo ponto traz como título a perseguição cristã na atualidade. Primeiro subtópico, em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Segundo, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo uma matéria do site Portas Abertas, e eu vou deixar o link desse site, desse portal missionário Portas Abertas na descrição do vídeo, essa organização ela monitora os cristãos perseguidos ao redor do mundo. Quando os cristãos ao redor do mundo têm os direitos negados por escolherem seguir a Jesus, eles se tornam vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas da vida, na privada, na família, na comunidade, na nação e na igreja. Isso faz com que eles sejam considerados cristãos perseguidos e pertençam à igreja perseguida. Segundo dados da lista mundial de perseguição em 2022, mais de 360 milhões de cristãos, 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo. A perseguição também pode depender da região do país onde vivem os cristãos. Áreas dominadas pelos muçulmanos, e aqui todo o nosso respeito à comunidade muçulmana, em países de maioria cristã, ou melhor, mesmo em países de maioria cristã, áreas dominadas pelos muçulmanos podem exercer uma forte pressão sobre os cristãos, até mesmo cometer atos de violência contra eles, mesmo que o país seja de maioria cristã. Continua aqui esse relato da missão Portas Abertas. É para socorrer e fortalecer o corpo de Cristo que a missão Portas Abertas atua. Isso há mais de 65 anos em mais de 60 países onde existe algum tipo de proibição, condenação, execução ou ameaça à vida de pessoas ou à liberdade de crer e expressar a fé em Jesus Cristo. A Portas Abertas está a serviço de todos que declaram crer em Jesus e são perseguidos por isso, sem fazer acepção por denominação. E o apoio vem através de Bíblias, materiais cristãos, treinamentos, ajuda socioeconômica e a presença, dentre muitas outras maneiras, para que esses cristãos sejam fortalecidos para servir e levar boas novas às suas comunidades. Vamos orar e vamos colaborar também com a missão Portas Abertas. Nosso terceiro tópico, como ajudar a igreja perseguida. Conhecer a gravidade da situação, ore pela igreja perseguida, se envolva com a causa da igreja perseguida. Nós temos a igreja perseguida e a igreja sofredora. Sofrimento implica todos os esforços e sacrifícios inerentes ao cumprimento da missão cristã em qualquer lugar onde o cristão viva. Ou seja, todos os cristãos envolvidos na vida da igreja podem ser considerados crentes sofredores. O sofrimento também pode vir de situações variadas de angústia, como doenças, questões familiares, problemas financeiros. Então dizemos que é sofrimento quando tal situação não
é o resultado direto de professar a fé cristã. Perseguição implica todos os tipos de injustiça, demonstra atos de desrespeito com os direitos humanos, com o objetivo de impedir a proclamação do Evangelho, seja por parte de um indivíduo, seja por parte de um grupo ou de uma comunidade. Então, resumindo, sofrimento é uma afirmação passiva, enquanto perseguição é uma afirmação ativa. O foco da missão Portas Abertas é apoiar a parte do corpo de Cristo que é perseguida. Mais uma vez, vamos contribuir e vamos orar pela missão Portas Abertas. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, deixe o seu like, deixe o seu comentário, fique conosco e até a próxima semana com mais uma lição aqui no nosso canal Ensino em Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.